Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes. E para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Estou aqui trazendo a mensagem do Pai. Aquilo que o Senhor traz ao meu coração, eu venho dividir com vocês. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Estou aqui gravando na minha sala e aos barulhos externos. Então pode ser que esse microfone venha captar. Então, o importante é você estar atento ao que Deus quer falar contigo. E hoje eu quero falar com você que está passando por alguma dificuldade. Você tem visto uma certa resistência, tá? Vi aí uma das irmãs que em um dos meus vídeos deixou ali um comentário dizendo que estava passando por um processo, né? Estava ali, parece que ela tem um salão, ela estava querendo vender aquele salão ou alugar, e já faz um bom tempo e ela não conseguia alugar. Eu não sei se a irmã está fazendo um propósito, tá? Mas a dica que eu tenho para vocês hoje, para que vocês venham receber a bênção do Senhor, é usar o poder que Deus nos deu, tá bom? Todas as vezes que nós sentimos resistência em alguma situação, o que nós temos que fazer é orar e jejuar acerca dessa situação. Há uma linha de cristãos que dizem que não, que o jejum é só para as coisas espirituais. Essas pessoas são anjos, tá? São pessoas que buscam só o espiritual e não precisam de nada aqui da terra. Estou falando com pessoas que são normais, tá? Somos meros mortais e nós vivemos aqui na terra, como o próprio Jesus nos disse, no mundo nós teremos aflições, tem de bom ânimo, porque ele venceu. Jesus, quando teve uma situação difícil, né? Várias vezes ele ia para o monte orar, pedindo graça, pedindo força. Quando ele estava perto de passar pela crucificação, ele ficou 40 dias em jejum e oração para ter força, graça para passar aquele processo, porque Jesus estava aqui entre nós como homem, ok? Então, isso é para nós entender que quando há uma certa resistência, estamos passando por um processo difícil, nós temos que buscar força, e força é espiritual. Quando eu jejum acerca de qualquer negócio, eu estou buscando o espiritual. Eu não sei de onde que vem essa linha, né, de pensamento, mas, por exemplo, eu já passei por esse processo, tá? É onde eu fiquei ali com uma resistência muito grande, com portas fechadas. Havia sido feito um trabalho contra a minha vida para que as portas ficassem fechadas, mesmo eu sendo cristã, tá? E ali eu passei 10 anos com porta fechada. Tinha experiência, sempre corria atrás, mandava meus currículos e as portas não se abriam. Então Deus me deu sabedoria, comecei a falar: Deus, o que está acontecendo? Comecei a orar acerca daquela situação e Deus me deu estratégia. E qual foi a estratégia? Oração e jejum. Comecei a orar, comecei a repreender, comecei a usar a autoridade que eu tenho em Cristo Jesus, e essa autoridade é dada para ti também. E ali eu colocava a minha mão, estendia a minha mão, repreendia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro que as portas serão abertas. Se tiver alguma resistência espiritual, vai sair agora. Em nome de Jesus, ali eu declarava, orava, repreendia, orava e jejuava. E as portas foram abertas. Depois disso, nunca mais fiquei com portas fechadas. Às vezes eu estava trabalhando em algum lugar, a porta se fechava. Daqui 2, 3 meses as portas se abriam. Mas eu fiquei 10 anos com portas fechadas. Entende isso? Só quem passa sabe o que é. Então é isso. Outras situações que já aconteceu na minha vida, onde eu vi a resistência, né, de Satanás contra a minha vida, orei e jejuei. Próximo a me casar, estava eu e meu marido se preparando, houve um rebuliço tremendo para que a nossa relação fosse destruída. Levante de situações, pessoas sendo usadas para destruir nossa relação e quase que nós nos separamos. Quando eu vi aquela resistência, orei e jejuei. Comecei a buscar em Deus. Comecei a repreender aquela situação. Deus me dava sonhos mostrando. E Deus me deu a vitória. Várias outras situações, tá? Nós vemos aí pessoas contando testemunho. Então não vai por essa linha não, tá, gente? Nós estamos na terra aqui. A própria palavra está aqui bem clara, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra potestade e principados. Nós temos uma guerra. Nos tempos antigos, né, na época aí do povo de Israel, as guerras eram carnais. Eles iam lá para receber as suas bênçãos, eles lutavam mesmo, eles iam lá, faziam a guerra e vencia, tomava posse daquele lugar, não é verdade? Mas mesmo assim nós vemos ali várias vezes Davi jejuando, orando, buscando em Deus a graça, buscando a força em Deus, em tudo que nós vamos fazer. A palavra não fala isso? Tudo que nós fizermos na terra, tudo que nós fizermos, seja para a honra e glória do nome do Senhor. Quer bebemos, quer vestimos, tudo que nós fizermos é para a honra e glória do nome do Senhor. Então não existe isso. A palavra também é bem clara: buscar primeiro o reino do céu e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é óbvio que nós vamos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Nós estamos buscando nele. Todas as vezes que eu vejo uma resistência e eu me levanto em oração e jejum, é um ato espiritual.
Gente, isso é muito claro. A nossa carne não quer orar e não quer jejuar. Se eu estou orando e jejuando, eu estou buscando o espiritual. Ah, mas eu estou orando e jejuando por uma coisa material, para que as portas se abram, né? Para que o emprego, Deus me abra uma porta de um bom emprego, para que eu consiga pagar uma dívida. Não é verdade? Alguém que está enfermo, eu mesmo estou enferma, estou orando sobre aquela situação, jejuando sobre aquela situação. É algo material. Mas, gente, é algo material que eu estou buscando em Deus. É espiritual. É complicado, não é verdade? Mas isso daí, esse ato é espiritual. Toda vez que eu oro e jejuo, eu estou fazendo um ato espiritual. O nosso Deus atenta ao nosso coração. Ele sabe o que nós estamos pedindo. E nós temos que entender também que muitas vezes estamos orando e jejuando por determinada situação e não é a vontade de Deus. Isso não vai acontecer. Entende? Então, às vezes falam, poxa, eu orei, jejuei e não aconteceu nada, porque não era a vontade de Deus. Ou Deus está moldando, está trabalhando e ainda vai acontecer. Teve um tempo atrás aí, eu fiquei 3 dias em oração e jejum, e por uma determinada situação, e não aconteceu nada. Aparentemente não aconteceu nada. E depois, no decorrer do tempo, o que aconteceu? Quando eu fui na casa do Senhor buscar Ele, mas senti uma presença do Senhor tão grande, porque eu estava ali buscando algo espiritual, né? Senti a presença de Deus. Aquilo para mim já foi a maior bênção. Fiquei muito feliz, senti aquela presença do Senhor. Depois, no decorrer do tempo, as coisas estão sendo encaminhadas. Então, houve um resultado, sim, daquele jejum, daquela oração, mas não foi imediato. Deus vai trabalhando, né? Inclusive, essas semanas passadas, aí, tem 2 semanas que meu marido recebeu uma bênção muito grande. E eu falei para ele, isso é resultado das orações e jejum que eu tenho me colocado na presença do Senhor. E ele sabe disso. Ele crê, sabe? Então nós estamos num propósito sobre algo também que estamos precisando. E em breve vamos contar nosso testemunho. Mas a gente vai vendo o Senhor trabalhando. Ele trabalha do jeito que Ele quer. Há situações que você ora e jejum e a bênção vem imediata. Há situações que você ora e jejum e você só vai ver essa bênção futuramente. Entende? E há situações que você vai orar e jejuar e não vai receber a bênção, porque não é a vontade de Deus. Ele vai te mostrar, não é a minha vontade, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho algo melhor que isso. Não é isso que a palavra nos diz? Que quando nós pedimos algo ao Senhor, aquilo que está no nosso coração, não chega nem aos pés daquilo que Deus tem para nós, que é sempre maior, sempre melhor. Porque o nosso Deus, Ele faz tudo bom, perfeito e agradável. O que nós precisamos aprender é confiar em Deus. É isso que nos falta. E eu vou ler aqui para vocês sobre Daniel. Daniel teve ali uma visão, ele vê que o povo vai passar por um conflito. E sabe o que Daniel faz? Vai orar e vai jejuar. Ficou em oração e jejum durante 21 dias, tá? Sobre essa causa. E essa causa era algo material. Várias situações você vai ler aqui na Bíblia, onde pessoas oraram e jejuaram por situações que estavam passando. Neemias orou e jejuou, porque ficou sabendo da situação de Jerusalém, que estava destruída, e estava claramente, estive orando e jejuando. E aí Deus deu uma estratégia, Deus usou o rei, trouxe ali uma bênção sobre a vida dele. Ele recebeu uma grande vitória, mas ele se posicionou em oração e jejum. Nós temos também Esther. Gente, o que nos falta? Ler a palavra. Nós ficamos dando ouvido a homens carnais, tá? Tem muitos líderes, muitos religiosos, pessoas que são carnais, que vêm com essa onda, porque a oração e o jejum, porque o jejum é somente para as coisas espirituais. Querem mostrar que são muito santos, sabe? Que são assim, eles chegam a flutuar, sabe? É uma bênção. Mas nós não, gente. Eu tô aqui falando com pessoas normais, como eu, pessoas que estão aptas a errar, a acertar, que buscam em Deus a graça, que sabem que é da mão dele que vem as nossas bênçãos, tanto espirituais como materiais, vem das mãos do Senhor. Se eu estou tendo uma resistência, eu estou vendo o inimigo se levantando contra a minha vida, eu vou fazer o quê? Ficar de braços cruzados? Vou esperar as coisas serem destruídas? Não, eu vou me levantar, vou me posicionar. E vou receber a bênção do Senhor que vem das mãos dele, através da oração e jejum. A situação, está aqui na palavra do Senhor, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. E onde esses demônios trabalham, gente? Trabalham na nossa vida material. Que muitas vezes vai ser o quê? Uma porta fechada, uma enfermidade, briga dentro do lar, separação, divórcio. Tudo que é destruição vem de Satanás. Quando você começa a se posicionar, você precisa saber disso também, é uma guerra. Eu vou começar a orar, vou começar a jejuar, vou deixar de fazer esse pecado. Eu vou entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu vou pedir perdão para alguém, para uma situação. O cerco vai se fechar contra a sua vida, pois você está em guerra. E como eu vou vencer isso? Vou ficar olhando Satanás me destruir?
Eu tenho que me levantar buscando onde? Forças espirituais, buscando o quê? A graça de Deus em nossas vidas. Davi não fazia nada se não tivesse ali a palavra de Deus. Se não tivesse ali Deus dando para ele uma direção. Davi já era fortíssimo, guerreiro, né? Já tinha vencido várias guerras, de nome. Ele era um rei renomado, mas mesmo assim, todas as vezes que ele ia para uma guerra, todas as vezes que ele ia fazer alguma situação, todas as vezes que ele ia se posicionar em alguma situação, ele buscava em Deus. Tem uma situação ali que ele pecou, né, com Betseba, e depois Betseba ficou grávida, ele assumiu ela como sua mulher, pediu perdão ao Senhor, e ela estava grávida, aquela criança veio ficar doente. E o que Davi faz, gente? Naquela situação, Davi ficou ali em oração e em jejum. Ele ficou em oração e jejum porque ele disse, se Deus quiser, ele pode reverter essa situação. Mas quando ele percebeu que não, ele olhou ali e viu, né, que os seus servos estavam com aquela cara, ele percebeu que o filho dele havia morrido, sabe o que ele fez? Se levantou dali, lavou o rosto, foi comer, foi viver a vida. Pois ele entendeu que ali não era a vontade de Deus. Se Deus quisesse, Deus teria dado vida ao seu filho, mas Deus não quis. Então nós precisamos entender isso. Eu estou passando por uma resistência, uma situação difícil, eu vou orar, vou jejuar, vou buscar em Deus, e se Deus quiser, Ele vai me dar bênção. É isso que eu preciso entender. Seja feita a sua vontade. Ao final de toda a nossa oração, ao que nós estamos pedindo a Ele, nós vamos dizer, Senhor, eu desejo tal coisa, eu preciso disso. E ora, repreende Satanás, usa autoridade em nome de Jesus e diz, Pai, contudo, seja feita a sua vontade. Se for a sua vontade, esse é o desejo do meu coração. Se for a sua vontade, que venha para minhas mãos essa bênção. Fala sobre a situação que você está passando. Olha, preciso vender, preciso dessa situação, preciso organizar minha vida. E estou vendo resistência. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal. E ora, jejua, busca em Deus. Confia, a vitória vai vir para tuas mãos, se essa for a vontade de Deus. Amém? É isso. Vou finalizar esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.